Bom dia ou boa tarde. A equipe formada por Ana Clara, Érica Estefânia, Ingrid Beatriz e Maria Eduarda, do P2 de Edificações, vão apresentar a seguir um trabalho de filosofia cujo tema é conflito entre o racionalismo e o empirismo, e o subtema é o antagonismo entre a razão e a experiência. E os respectivos pontos a serem expostos vão seguir a ordem de apresentação dos nomes das participantes que eu acabei de citar. E os pontos serão definição de racionalismo e empirismo, defensores do racionalismo, defensores do empirismo, a filosofia de Kant e a conclusão sobre o assunto. Então, iniciando a apresentação, meu nome é Ana Clara e eu vou iniciar com definições de racionalismo e empirismo. O racionalismo e o empirismo foram escolas de pensamento que buscavam explicar a forma como os seres humanos adquirem o conhecimento. Porém, elas têm filosofias fundamentalmente opostas. Então, basicamente, enquanto o racionalismo afirmava que a fonte do conhecimento é a razão, e acreditavam muito em intuição e que as ideias eram inatas, ou seja, nasciam conosco, o conhecimento era baseado no uso da razão e da lógica, a partir da dedução, e enfim, tudo baseado em dedução, conhecimento inato e razão. O empirismo, ele era uma teoria filosófica baseada na ideia que a experiência é a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento é a experiência sensorial. E eles não acreditavam em intuição e nem que indivíduos não possuem conhecimentos inatos, pois eles adquiriam conhecimento a partir da experiência sensorial. Então, basicamente, essa caneta que eu estou segurando agora, se eu fosse uma defensora do racionalismo, eu diria que eu já teria total conhecimento de como ela funciona, de como é a textura dela, qual a finalidade dela, já que todo o conhecimento que eu tenho dela é inato. E, sendo uma defensora do empirismo, eu diria que eu sei como ela funciona, sei qual é a finalidade dela e por que ela existe, já que eu estou tendo agora mesmo uma experiência sensorial com ela, segurando ela e escrevendo com ela. E temos também os principais defensores de cada lado do racionalismo. Tivemos Platão, Descartes, Leibniz e Chomsky. E no empirismo tivemos Locke, Berkeley e Hume. Cada um com seus argumentos defendendo cada conduta qual. E essa disputa entre o racionalismo e o empirismo ele ocorre na epistemologia, que é o ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza, fontes e limites do conhecimento. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Érica e eu vou falar o nome de alguns dos defensores do racionalismo. Os principais filósofos racionalistas são René Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz e Friedrich Hegel. Não sei se é assim que se fala, mas enfim. René Descartes, ele viveu de 1596 até 1650. Ele é autor de discurso do método e de meditações filosóficas. Esse filósofo matemático francês pode ser considerado o primeiro grande racionalista. Sua defesa do racionalismo é tão grande que o cogito cartesiano admite como conhecimento primeiro e mais bem fundamentado, o reconhecimento de existência com base no ato de pensar e não na vivência. Spinoza era filho de uma família de origem portuguesa, mas que vivia na Holanda. Também de origem judaica, o pensador holandês, dedicado ao estudo de filosofia e teologia desde jovem, desenvolveu teses acerca da existência de Deus, que chocaram a comunidade judaica holandesa e renderam a sua expulsão de Amsterdã. Sua concepção racionalista defendia a separação da matéria, do intelecto e da racionalidade, com base naquilo que ele chamou imanente e transcendente. O seu problema com as autoridades judaicas deu-se porque ele afirmou que Deus era imanente, estando, portanto, presente materialmente na natureza.
Esse pensador escreveu, entre outros livros, Princípios da Filosofia Cartesiana, Tratado da Emenda do Intelecto, que é a sua principal obra racionalista, e Tratado Teológico Político. Bom, Leibniz viveu de 1646 até 1716. Ele era um filósofo e matemático alemão que foi um prodígio nos estudos, tendo defendido a sua tese de doutorado aos 20 anos e trabalhado durante boa parte de sua vida como diplomata. Leibniz fundamenta o conhecimento universal na racionalidade por meio do que ele chamou de mônadas. As mônadas seriam entidades separadas e fragmentadas que se juntavam como os átomos, para dar origem ao conhecimento racional. A existência das mônadas é, para o filósofo, apenas conceitual. Elas são somente um recurso a que Leibniz recorreu para explicar a origem do conhecimento. Seus estudos avançados em matemática permitiram-lhe desenvolver o cálculo infinitesimal. Entre seus livros podemos destacar Teodiceia e Monadologia. Bom dia, boa tarde, professor. Aqui quem fala é sua aluna, a Ingrid Beatriz, e eu vou falar um pouquinho sobre a corrente empirista, os defensores da corrente empirista. Primeiramente, o que é o empirismo? Ele defende que a ideia é que o conhecimento advém das experiências práticas. E os principais defensores dessa corrente é o Thomas Hobbes, o Francis Bacon, o John Locke e o David Hume. Vamos começar pelo John Locke. Ele é um dos principais empiristas da modernidade e ele afirma que o ser humano é uma tábua rasa. O que isso significa? Isso significa que o ser humano nasce sem nenhum conhecimento e ele adquire o conhecimento de acordo com as suas vivências e sua maturidade cognitiva. Aí o outro defensor é o Thomas Hobbes, e de acordo com ele, o conhecimento é adquirido da experiência, que é constituída pelo conjunto dos graus do conhecimento, ou seja, para atingir o conhecimento, ele tem que passar por uma experiência de vida e tem que passar também por essas 4 fases que eu vou falar agora, que é a sensação, a percepção, a imaginação e a memória. Aí outro defensor é o David Hume, e de acordo com ele, as ideias não são inatas, ou seja, não nasce com a pessoa, mas deriva das sensações e das percepções que o ser humano adquire. O que determina o grau e a capacidade de conhecimento humano são os níveis e a intensidade da experiência adquirida pelos sentidos. Ou seja, quanto maior o nível e a intensidade das experiências, maior vai ser a capacidade de conhecimento do ser humano. Aí outro defensor é o Francis Bacon, que para ele o método filosófico é o científico, que deve partir do método intuitivo, que surge com base na observação da repetição de eventos. Ou seja, segundo esse defensor, o conhecimento é adquirido de acordo com a observação do ser humano e a repetição de eventos, ou seja, a repetição de situações. Quanto mais a repetição repete uma situação e o ser humano observa, vai adquirir mais o conhecimento, maior vai ser o conhecimento adquirido. Bom, quem está falando é a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a filosofia de Kant. A filosofia de Kant ela é basicamente inspirada no criticismo kantiano. Então, o que é esse criticismo? O criticismo, ele acredita na possibilidade do conhecimento. No entanto, se questiona sobre esta possibilidade de conhecer. Então, para Kant, o processo do conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e o mundo objetivo. Para que chegue ao resultado, o sujeito teria em sua estrutura o conteúdo sensível, isto é, a condição que é responsável pela captação dos dados objetivos, sendo remetidos ao intelecto,
para serem classificados, articulados e pensados. Assim, o criticismo de Kant procura dar uma solução ao impasse criado pelo dogmatismo, que era a total confiança do sujeito de chegar à verdade, e o ceticismo pela negação do sujeito de chegar à verdade. Então, Kant propõe o ceticismo, que seria a capacidade de chegar, no entanto, ela deveria ser questionada, sendo que esse processo se dá pela relação do sujeito com o objeto. Além disso, para Kant haveria três tipos de conhecimento, ou três tipos de juízos. O sintético, que mudaria de acordo com o contexto. O analítico, que seria seguro e por isso induvidável. E o sintético a priori, que seria uma junção do sintético e do analítico, pois é segura em um aspecto, mas insegura do outro. A nossa conclusão é que Immanuel Kant ele uniu a visão racional com a visão empirista, favorecendo a redução do conflito razão-experiência. A partir da visão de Kant, a razão e a experiência passaram a manter uma relação de harmonia, podendo pautar o comportamento humano, direcionando a postura, atitudes e valores individuais e coletivos. E por meio desses slides que nós apresentamos e o conteúdo que a gente se propôs a ensinar ou explicar, o empirismo teria por base a observação sensorial através do método indutivo. Já o racionalismo, ele usa a razão através do método dedutivo para analisar outras proposições verdadeiras e assim apontar uma conclusão lógica. E as referências utilizadas nesse trabalho são as seguintes: